Ora, vamos continuar então com a preleção do professor José Vilaça Alves, intitulada Complex Training, Desenvolvimento de Gestos Desportivos Explosivos através do treino da força. O professor José Vilaça Alves deve ser familiar a muitos de vocês. Ele tem o doutoramento em Ciências do Desporto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É mestre em Ciências do Desporto, especialização em treino de alto rendimento desportivo pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Atualmente é professor auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e membro efetivo do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano. Tem experiência na área das ciências do desporto, atuando nos seguintes temas: treino de força, dispêndio energético, desenvolvimento de gestos desportivos explosivos, atividade física e saúde. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, nomeadamente com a banda, o Scott, Chris Scott, Alan Scott. É um prazer estar aqui com vocês. Muitos de vocês já estão fartos de me ouvir, outros nem tanto. Hoje eu vou falar do desenvolvimento dos gestos esportivos explosivos através do treino de força, mas contrariamente àquilo que se tem feito e tem vindo na literatura, que é quase toda feita com adultos ou jovens próximos de ser adultos, portanto entre os 17 e 18 anos, 19 e adultos, e poucos estudos são feitos, ou nenhum, que eu conheça só existe um, e é um estudo longitudinal, que é do Feigenbaum, que fez os estudos longitudinais com este método em crianças pré-pubres. Nós aqui na Universidade estamos neste momento a trabalhar com este tipo de população e com este método. E porquê? Primeiro, as crianças neste momento, em ter nossas crianças, o que fazem, o dia-a-dia delas normalmente é este. São educadas pela televisão, agora também pelos computadores, e passam a maior parte do tempo a comer, sentados e a não fazer nada. Portanto, a inatividade física é muito grande, que leva muito a este aspecto. Portanto, em termos de obesidade, está a ser galopante e até já se encontra diabetes do tipo 2, portanto não insulina dependentes, que tem a ver com o síndrome metabólico em crianças e crianças pré-pubres, que já é um grande perigo. Portanto, nós educadores físicos, temos um grande desafio: criar à criança umas situações seguras, motivadoras, de prática desportiva, de forma a que eles se afastem do sedentarismo. Isto é que nós necessitamos de fazer. Pegar nas crianças, criar situações seguras, sensatas e ao mesmo tempo eficazes para que as crianças afastem do sedentarismo. Bem, isto aqui não é assim tão fácil como o que parece. O que eu tenho falado e tenho visto com a minha experiência como professor do ensino secundário na escola, como treinador, e nomeadamente com crianças, é que o maior desafio, aquilo que nós temos que ver, não é só nesta faixa etária, mas aquilo que fazemos nesta faixa etária para que as crianças futuramente sejam ativas. Nós queremos que as crianças, quando começarem a ser jovens e começarem a ser adultos, continuem a ser ativos. Isso tem muito a ver com o gosto que eles tenham pelo exercício físico, pela atividade física que fazem quando são crianças. O mesmo tem a ver com a nossa alimentação. Quer dizer, nós normalmente é-nos muito difícil fazer uma dieta, um regime restritivo, porque normalmente vai contra aquilo que nós comemos em crianças, que fomos habituados. Por isso é que a refeição, o que nos gosta, um prato feito pelas nossas avós e pela nossa mãe, é aquele que nós gostamos mais, porque é aquilo que nós estamos aculturados e estamos habituados. No desporto, funciona da mesma forma. Eu acho que as crianças só fazem as coisas se gostarem de fazer, se forem capazes e tiverem experiências positivas ao efetuarem. Portanto, a criança não vai gostar de fazer, nem vai fazer exercício físico na idade adulta, se for utilizado o exercício físico como castigo. Portanto, eu acho que ninguém gosta de fazer aquilo que é castigado. Portanto, o nosso papel é mesmo criar atividades seguras e sensatas
para que possamos criar o gosto do exercício físico em crianças. E eu sou apologista disso, o treino de força com crianças, mesmo com pré-pubres. Isto está envolto em muito mitos, fantasmas e, por vezes, coisas muito anedóticas. Portanto, existem mitos que já, sinceramente, eu venho a falar neles há mais de 20 anos e que continuam ainda hoje algumas pessoas a pensarem assim e que eu acho que já está, quem tem um bocado de instrução e quem lê e estuda, já está completamente fora da realidade e esses mitos e são bastante anedóticos. Contudo, uma coisa que prevalece neste momento em relação a estes mitos é que existe umas fases sensíveis de treino das diferentes capacidades motoras. Eu digo assim, não existe fases sensíveis. Existem diferentes formas de abordar as diferentes capacidades. Se nós repararmos, dizem que nos pré-pubres, que está nesta zona aqui, não vamos conseguir obter aumentos de força e de hipertrofia, porque essencialmente, vocês estão a ver aqui a linha da testosterona, se não for tomar testosterona exógena, a criança não tem testosterona. Portanto, e testosterona pressupõe-se que está ligada à hipertrofia muscular. Então, reduzem o treino de força à hipertrofia muscular. Porque continua-se a confundir o treino de força com fisioculturismo e levantamento de peso olímpico ou powerlifting. E não é. São dois desportos que utilizam o treino de força como método de treino. O treino de força não é assim tão redutor e não é só isso. Contudo, existe uma coisa interessante aqui. É que na fase pré-pubertária existe um desenvolvimento, é a fase de desenvolvimento do sistema nervoso. Quer do sistema nervoso central, quer do sistema nervoso periférico. Então, nós, quando vão, mesmo os adultos, quando vão treinar, fazer treino de força, os primeiros ganhos de força são derivados a quê? A coordenação intra e intermuscular e a fatores nervosos, quer do sistema nervoso central, quer periférico. Portanto, maior estimulação de capacidade de estimular mais unidades motoras, capacidade de criar maior impulso e a tal coordenação inter e intermuscular. Portanto, o que existe aqui, eu posso treinar força nestas idades, mas a minha abordagem não vai ser em torno de hipertrofia muscular. Vai ser em torno de fase trabalhar a capacidade motora força em fase de desenvolvimento do sistema nervoso. Portanto, aprendizagem de execução dos exercícios, capacidade de recrutar mais unidades motoras, coordenação intra e intermuscular. Portanto, é isso que eu vou querer trabalhar nesta faixa etária. Portanto, é possível treinar força nestas faixas etárias. Já são bastante clássicas, eu lembro de 1992, o próprio Kramer e o Fleck, com alguns estudos do Feigenbaum, já direcionou e diz que a partir dos 7 anos nós podemos treinar a força. E só não se tem dados antes dos 7 anos, e a gente diz a partir dos 7 anos, e aquilo que eu acredito, é porque eticamente não é difícil usar crianças mais novas. Portanto, eu acho, desde que se nasce, nós começamos a fazer força. Porque as pessoas só acham que força é treinar com pesos. Nós, quando nascemos, vamos levantar a cabeça. E este movimento natural de levantar a cabeça, eu estou a treinar a força. Quando começo a gatinhar, eu estou a treinar a força. Quando começo a levantar e a trepar para chegar às coisas, eu estou a treinar a força. Ok? Nós podemos fazer isso de uma forma natural, que a criança, com a sua curiosidade, vai tentando chegar lá, ou podemos ser nós induzir como treino. Por exemplo, meto a roquinha, o guiso, começa a meter grãos de areia lá dentro, começa a tornar-se mais pesado, estou a treinar a força. Ok? Pego na criança, ponho os dedinhos, agora faz força, filho, ele faz. E vai fazendo força e está a fazer força nos abdominais. Portanto, isto é treino de força tudo e podemos trabalhar da forma como vamos fazendo as coisas. Para mim, o melhor sítio para treinar a força e desenvolver, e a forma mais democrática de desenvolvimento destas capacidades, é na escola. Porque não há diferenciação de raça,
não há diferenciação de sexo, nem há diferenciação de condição social. Portanto, chega a todos. Portanto, na escola será o melhor sítio para nós conseguirmos trabalhar o treino de força. Ok, também no desporto. O desporto também é um bom sítio para nós trabalharmos forças e é importante não só para o desenvolvimento dos gestos desportivos e explosivos, mas também para que consigamos prevenir lesões e fazer com que as crianças estejam mais aptas para poderem executar os skills técnicos com segurança e maior performance. Portanto, é possível. Uma das coisas que é dita para além das fases sensíveis, portanto, que não se deve treinar treino de força com as crianças e aqueles fantasmas todos que existem, que são bastante anedóticos e fora da realidade, há outra coisa que se diz que é muito difícil treinar força por falta de tempo, que é muito mais importante treinar os skills técnicos, a parte tática, do que estar a perder, entre aspas, tempo com o treino de força nestas idades. Na escola é a mesma coisa. Como é que nós, na escola, temos que dar as diferentes modalidades desportivas? Estão no programa de educação física, tem que dar as diferentes modalidades desportivas que estão no programa e temos 30 alunos e temos um bloco de 45 e um bloco de 90, ou 2 blocos de 45 minutos ou um bloco de 90. Portanto, é-nos muito difícil dar essas... trabalhar, fazer o treino de força e estar ao mesmo tempo preocupado com as modalidades, as técnicas de aprendizagem das modalidades. A minha experiência na escola tem-me dito a isto, e vou ser um bocado provocador. Nós não conseguimos ensinar em termos tecnicamente, em termos taticamente e de execução dos desportos na escola nada, ou quase nada, para não ser tão radical e fundamentalista que eu não gosto de o ser. Porquê? Nós temos 10 aulas para uma modalidade. Como é que eu vou aprender um gesto motor se eu só tenho 10 aulas? Eu tenho que repetir ao menos para adquirir aquele teste, tenho que repetir pelo menos 1000 vezes o teste, o gesto. Como é que eu posso em 10 aulas conseguir que cada aluno, numa turma de 30 alunos, repita aquele gesto 1000 vezes? Portanto, aquilo que nós observamos, e quem tem a prática de estar no terreno e estar nas escolas, é que vimos é que as crianças estão quase sempre no nível inicial. E aquelas que evoluem são aquelas que têm fora do contexto da aula de educação física, já fazem uma atividade desportiva regular. Como eu acho que toda a gente tem que ter a capacidade de chegar ao sucesso, portanto, e uma coisa que eu posso trabalhar é as diferentes capacidades motoras, todas, incluindo força, e aí eu vou ter todas as aulas para trabalhar. Eu posso incluir então os gestos técnicos das diferentes modalidades, gestos técnicos de baixa intensidade e treino de força. E a minha ideia é essa, rentabilizar o tempo disponível para treinar, para estar nas aulas e desenvolver estas capacidades motoras. Bem, vamos então ao que é o Complex Training. E porquê que eu gosto desta metodologia? Que é para mesmo colmatar esta falta de tempo e conseguir trabalhar ao mesmo tempo de uma forma não concorrente essas capacidades. O complexo treino baseia-se na possibilidade da contração seguinte ser efetuada à mesma intensidade da contração muscular anterior, proporcionando o potencial pós-ativação. Este palavrão tem a ver com o seguinte, e vamos tentar explicar de uma forma mais fácil. Por exemplo, vocês estão a fazer um exercício leg extension, com uma carga muito pesada. Depois tirem o peso, diminuem para quase nulo. O que é que vai acontecer à perna? Okay? Ela contraiu, não tendo em conta a real carga que estava a fazer, mas contraiu tendo em conta a carga anterior.
Isso tem a ver muito com alguns aspectos fisiológicos ainda pouco explorados. Normalmente tem a ver com a estimulação das bombas de cálcio, permitindo uma maior contração e descontração, e também ao mesmo tempo ativar a miosina de cadeia leve. Portanto, são os fatores que dizem em termos fisiológicos que podem levar à existência desse potencial pós-ativação. Bem, a ideia é esta. Quais são os músculos que intervêm no salto com cabeceamento? Temos os quadríceps, os posteriores da coxa, temos os glúteos, também temos os gastrocnêmios, também temos os braços em termos de elevação. Mas os principais são esses músculos, glúteo, anteriores da coxa e posteriores da coxa. Portanto, um exercício do treino de força, que vai ativar esses grupos musculares. Claro que aqui nós devemos ter o cuidado que os joelhos não passem a ponta dos pés, que as costas estivessem mais direitas, e é isso que temos que trabalhar e ensinar às crianças, isso é que se torna importante quando estamos a fazer o treino de força com crianças. Portanto, este trabalho ele vai potenciar e depois ele vai saltar mais alto. Isto quer dizer, procurou-se tentar fazer isto com o tal treino que está muito em moda, que é o treino funcional. Para mim, o treino funcional é aquele treino que funciona. Se não funcionar, não é funcional. A mim, usar elásticos, usar bosus, não quer dizer que seja funcional. Se eu usar pesos, ou halteres, ou barras, pode ser funcional quando bem feito e quando funciona. Portanto, o que é que tentar fazer? Principalmente com elásticos. Eu costumo dizer isto, dar esta sensação. Eu estou a fazer com um elástico, estou a fazer um remate de handball, um passe de handball. Quando é que o elástico faz mais força? Quando é que é? Na parte final. Mais resistência no final. Quando eu faço sem resistência, normalmente, um gesto técnico, quando é que ele faz mais força? Quando é? Estão todos chumbados. No início. Ok? No início, na saída, no impulso. Ok? Portanto, é na saída. Portanto, é totalmente diferente. Os momentos de força são diferentes do próprio gesto. Isto traz-nos o problema de transferência. E eu não quero dizer com isto que a criança que nunca fez nada, quando faz treino de força com elásticos, ou com halteres, ou com pesos, não vai ganhar melhorias no remate. Vai. Na fase inicial. Mas depois, os ganhos vão ser mínimos ou nulos. Okay? E o que eu quero trabalhar é nessa especificidade. Portanto, se eu consigo potenciar o gesto, que o gesto seja feito a maior intensidade, portanto, ele é feito naturalmente nos momentos de força do próprio movimento, para mim o problema de transferência já não existe. A ideia do Complex Training é essa. Fazer com que eu consiga potenciar o gesto no próprio gesto. Porque o gesto, como uma carga adicional, não é o gesto técnico. Para o sistema nervoso central, é um gesto técnico com carga adicional. Que é diferente. E podemos alterar o padrão técnico do gesto. Bem, isto tem sido bastante estudado em termos de verificação do potencial pós-ativação em adultos e jovens, e muitas coisas que nos diz que têm a ver com este gesto para conseguir esse potencial. Uma das coisas é, o gesto técnico tem que estar bem adquirido, portanto a pessoa tem que saber perfeitamente e tecnicamente fazer o gesto técnico. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que são mais fortes observam mais o potencial pós-ativação. E ao mesmo tempo também o tempo que vai entre o exercício com carga adicional e o gesto técnico tem que ser aferido individualmente. Porquê? Porque além deste exercício com carga adicional, tradicional do treino de força, provocar potenciação, provoca ao mesmo tempo fadiga. E então temos que achar um tempo ótimo em que se mantenha o potencial e que a fadiga não seja grande para não potenciar o gesto.
E aí está o grande problema da aplicabilidade do Complex Training, principalmente nos jogos desportivos coletivos e na escola. Porquê? Porque o tempo que vai entre o exercício com carga adicional e o gesto técnico vai entre 3 a 12 minutos. Vocês já viram na escola ter 3 minutos, já vão no tempo mais baixo. 3 minutos os miúdos parados sem fazer nada. O que acontece na escola? Possível. Ok? E nós queremos o quê? Movimento, não queremos que eles estejam parados. Maior disponibilidade motora nas aulas, não é isso que nos ensinam na escola. Certo? Portanto, este é o grande problema. Então, o que é que eu procurei fazer? Primeiro, a inclusão de um gesto técnico, um exercício de gesto técnico com baixa intensidade e entre os pares dos exercícios. Então nós pegamos miúdos pré-pubres, dividimos em 2 grupos, com idades idênticas, uma massa corporal idêntica, uma estatura idêntica e, em termos de força máxima, idêntica. Portanto, quais eram aqueles 3 fatores nos adultos que levavam a quê? A que sejam influenciadas. Portanto, era a força, a capacidade de força e seria a parte do gesto técnico. Aí foi o que a gente fez. Foi um grupo 1 treinava o salto e este grupo 2 não treinava o salto. Então o que nós fizemos? Os 2 grupos, durante 6 semanas, 2 vezes por semana, aprenderam a fazer o agachamento, a técnica de agachamento corretamente, e o grupo 1 aprendeu também 3 séries, 5 repetições, 2 vezes por semana, e efetuar o salto com contramovimento, a técnica correta do salto. Então, o que é que fizemos depois? Fizemos os 4 saltos com contramovimento de base, para ter como referência o salto, serviço de base, sem fadiga, sem potenciação. Demos 10 minutos de intervalo, fez o agachamento com halteres, 6 repetições, 80% da RM, aguardámos 4 minutos parados e saltaram, fizeram 4 contra movement jump. Passaram mais 10 minutos, fizeram na mesma agachamento, 6 repetições com 80% do RM e logo de seguida 4 contra movement jumps. Mais 10 minutos, agachamento, 6 repetições, 80% do RM, está durante 4 minutos a fazer passos de peito, de basquetebol e a seguir o salto, para não estarem parados. Bem, isto foi feito de forma, estes 3, a sessão A, B e C, foi efetuada de forma randomizada. Quer dizer, era tirada por sorteio para não ser sempre por esta ordem e influenciar em termos de fadiga. Portanto, nós mesmo dando estes 10 minutos de intervalo, podia supor que este exercício seria feito com menor fadiga do que este aqui. Então randomizamos. Okay? Às vezes começavam por aqui, outros começavam por ali, outros começavam por aqui. As ordens eram diferenciadas. O que é que nós observamos? Que havia, na realidade, no grupo que não aprendeu o contra-movement jump, a colocação de um gesto técnico que pressupõe uma atividade motora de aprendizagem também, mesmo a baixa intensidade, diminuiu a capacidade de salto. E os restantes não. No grupo que aprendeu a saltar, que fez o contra-movement jump, só aquele que não fez intervalo é que teve uma diminuição significativa. Aqui já não foi significativa. O que quer dizer? Quer dizer que importa treinar o gesto técnico também em crianças pré-pubres. Portanto, a criança, para usufruir do potencial pós-ativação, é importante conseguir fazer bem primeiro o gesto técnico. Aqui vocês podem dizer, mas Vilaça, não houve melhorias? Não, mas também não piorou. E o que é que isso traz-nos de vantagem? É que eu posso treinar força, parte neural com exercício com carga adicional, posso treinar a técnica e posso treinar o quê? O gesto técnico.
Isto somando no conjunto de aulas, vai-nos dar repetições, vai-nos dar-nos treino e vai-nos fazer melhorar as 3 componentes. O problema de tempo já está solucionado. Certo? Bem, mas nós quisermos ir mais além, porque aqui usamos um exercício técnico diferente, que usava membros diferentes do exercício técnico que nós queríamos potenciar, que o gesto técnico que nós queríamos potenciar. Portanto, isto foi aquilo que nós chegámos à conclusão e fizemos outro estudo. Efeito da inclusão de exercícios de baixa intensidade entre pares de exercícios baseados no Complex Training, mas desta vez com exercícios para os membros superiores e exercícios técnicos para os membros inferiores. Então, pegámos num grupo com 10 anos, com uma estatura de 1,47 m, eles foram controle deles mesmos, massa corporal 38,55 e uma percentagem de carga 13,28. Bem, fizemos na mesma aprendizagem, desta vez só 2 semanas, do exercício de agachamento e do gesto técnico contra o mundo jump, e incluímos o sprint a 15 metros. Porquê sprint a 15 metros? Eram jogadores de futebol. Normalmente é a distância normal que é usada no futebol. Então, nós fizemos assim, o sprint de base, 10 minutos de intervalo, agachamento, 4 minutos a fazer passe e sprintar os 15 metros. 10 minutos de intervalo, agachamento, 4 minutos de descanso passivo e sprintar 15 metros. Também de forma randomizada. Não quer dizer que era esta a ordem. Podia começar por esta ou por esta, por sorteio. Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que, quando faziam o quê? Os passes, havia uma diminuição significativa, portanto, da performance no sprint a 15 metros e, em relação, também uma diferença significativa entre fazer o passivo e fazer com passes, os próprios, o salto com contramovimento. Quer dizer, o que é que nos levou a pensar? Que, usando um gesto técnico igual um exercício técnico de baixa intensidade igual ao gesto técnico que eu quero potenciar, pode criar mais fadiga e diminuir a capacidade de salto. E a capacidade de sprint, diminuir a capacidade do próprio gesto técnico. Bem, este estudo tinha 12 sujeitos, nós fizemos a mesma coisa com mais sujeitos, com 24 sujeitos, também ligeiramente com uma idade mais elevada, contudo, em termos de escala maturacional de Tanner, estavam no estádio 1, portanto consideramos pré-pubres. Em termos de força eram idênticos aos outros sujeitos que vimos no estudo anterior e tinham essencialmente as mesmas características. Fizemos a mesma coisa, uma aprendizagem do agachamento e uma aprendizagem do contra-movement jump e do sprint durante 2 semanas, 3 séries de 5 repetições no gesto técnico, 3 séries de 12 repetições no agachamento. E fizemos o seguinte, fizemos o contra-movement jump de base, como em todos, e o sprint de base. Demos uma semana de intervalo entre elas e as sessões começavam velocidade ou salto também de forma aleatória, randomizada. E é a mesma coisa durante todas estas intervenções. O que é que eles faziam? Agachamento, logo de seguida 4 contra-movement jumps, agachamento, 4 minutos de descanso, 4 contra-movement jump, agachamento, cabeceamentos e 4 contra-movement jumps, agachamento, passes e 4 contra-movement jump. A mesma coisa na velocidade a 5 e a 15 metros. Além disso, também avaliamos a velocidade de reação. Quando a velocidade que eles tinham em termos de impulso de saída no sprint. E o que é que nos aconteceu? Em relação ao salto, quando fazemos junto, verificamos que há uma diminuição da performance. Contudo,
E contrariamente ao outro estudo, todas as outras opções não tomaram diferenças significativas, enquanto no outro estudo o agachamento, o passe, influenciou negativamente o salto. Aqui não. Quando observamos o sprint, o que é que nós observamos? Quando fazemos em relação junto na velocidade de reação, em termos de velocidade de reação, o que é que acontece? É o único em relação aos outros todos que não tem melhorias em termos de performance. Contudo, uma coisa interessante que a gente viu, quando utilizam o passe com o cabeceamento, eles têm uma melhoria significativa. E a tendência para melhoria com passe também é na velocidade de reação. Quando vimos aos 5 metros, e foi outra coisa interessante que a gente reparou, continua a manter aqui também uma diminuição significativa da performance, aos 5 metros. Contudo, o que é que acontece? Há diminuição significativa da performance nos outros todos aos 5 metros. Mas ainda mais interessante, quando a gente viu a velocidade aos 15 metros, o tempo, eles melhoraram ou mantiveram a performance em relação ao de base. Só pioraram aqui, quando é seguido feito o agachamento e logo de seguido o gesto técnico. Bem, então melhoram aos 15, melhoram na impulsão, no impulso, na partida, na velocidade de reação e pioram aos 5 metros. O que é que nós pensamos? Nós pensamos o seguinte, na realidade, existe uma potenciação, o impulso é maior, ele sai mais rapidamente, contudo, como o sistema nervoso ainda está em maturação, aquele impulso maior, a maior intensidade, provoca-se um efeito de coordenação inicial nos primeiros 5 metros, prejudica a coordenação de corrida nos primeiros 5 metros. Mas ele depois recupera e vai melhorando. Outra coisa interessante, mas aqui também o passe melhorou e anteriormente não melhorou. O que é que nos leva a pensar? Como o tempo que tem que ser aferido entre o exercício de carga adicional e o gesto técnico tem que ser aferido individualmente nos jovens e nos adultos, nas crianças também com a colocação destes exercícios técnicos, a execução, o tempo de execução pode-se alterar e alterar individualmente. Porque estes gestos também podem servir de recuperação ativa, mas também podem executar fadiga. E temos nos próximos estudos, talvez sim, talvez não posso afirmar com certeza, verificar se diferentes tempos de execução dos gestos são diferentes em relação aos tempos para ver o potencial. Neste momento já temos alunos a fazer o quê? Ajustar em crianças o tempo individualmente e a fazer isto. E agora também já temos gente a fazer, ajustar não só os tempos de repouso sem gesto técnico, mas também com gesto técnico. Bem, nós temos muitas dúvidas ainda em relação a isto e estamos a dar os primeiros passos. Portanto, na minha cabeça, cada vez mais dúvidas em relação a isto e a melhor forma de executar. Mas uma coisa é verdade. Aquilo que a minha experiência me diz e os estudos que eu tenho efetuado com os meus alunos e os resultados que nós temos tido, diz, pode não potenciar, mas não é concorrente. Portanto, é uma forma eficaz, segura, nós podemos trabalhar força, técnica, da modalidade que estamos a abordar e melhorar também o próprio gesto técnico na mesma sessão e não são concorrentes. Portanto, não venham agora com outras desculpas para não fazer o treino de força, quer na escola, quer no clube, porque o tempo já não é uma desculpa. Ok? Bem, a minha sugestão é começar a fazer força desde tenra idade, de forma a ter um crescimento harmonioso e que para as nossas crianças
o céu seja o limite. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Vilaça, pela sua comunicação, sempre num estilo provocador, mas extremamente pertinente. Passaríamos então agora às perguntas. Bem, eu já dei as notas, podem fazer perguntas. Mas há bocado chumbaste não sei quantos, por isso. Bom, já que ninguém faz, eu faço. Meu bom amigo, meu irmão, José Vilaça, parabéns pela apresentação. Parabéns por ter a ousadia de trabalhar na área que é quase que uma bruxaria, né? Treinamento de força para criança é uma coisa muito discutível, né? Existem correntes prós e correntes contras. E aí não pergunta mais a sua opinião, amigo, sobre treinamento pliométrico para crianças. Bem, o treino pliométrico para crianças é aconselhado como seguro e que deve ser efetuado em crianças, mesmo as pré-puberes, pelo Colégio Americano de Pediatria. Portanto, se os próprios médicos dizem que é seguro e que é eficaz, eu não vou dizer que não é. Embora eu não concorde sempre com aquilo que os médicos dizem, porque eu acho que exercício físico somos nós que percebemos, nestas coisas, também se eles reforçam e vão de encontro às nossas ideias, a gente terá que referir também. Bem, o que eu digo é que é necessário haver primeiro uma educação da criança na execução do próprio exercício pliométrico. Existe a necessidade da criança também ter uma adaptação muscular, articular, tendinosa para poder fazer o treino pliométrico. Na realidade, a criança faz treino pliométrico todos os dias. Se vocês se sentarem num jardim e virem um miúdo a brincar, ele salta a corda, ele salta o muro, ele vai saltando para cima do banco e para baixo do banco, ele vai fazendo o treino pliométrico. Agora, em termos de exercício físico e sistematizado, em que nós temos que controlar a carga, o volume, a intensidade do próprio treino, claro, o grande problema que eu vejo no treino pliométrico com crianças é a criança realizar o treino pliométrico em fadiga. Portanto, o salto constante e repetido de saltos, de diferentes tipos de salto, sem uma recuperação total, pode ser prejudicial e até criar problemas em termos de lesões epifisiárias. É esse o único problema que eu vejo do treino pliométrico em crianças, também como o próprio treino de força. Portanto, se nós controlarmos bem o tempo de execução e o tempo de descanso, não criar fadiga muscular localizada e repetir muitas vezes o próprio gesto técnico em termos de pliometria, eu julgo que não há problemas. Por isso é que às vezes eu tenho e vou outra vez, como eu costumo ser inconveniente, falar, por exemplo, do CrossFit. Que agora também vê-se vídeos no YouTube com as crianças a fazer CrossFit. Eu já nos adultos questiono, como metodologia de treino, como desporto, não. Atenção, como desporto acho desafiador e interessante. Agora, como metodologia de treino, é que já é diferente. Vejo que as crianças estejam a repetir sempre movimentos explosivos, quer pliométricos, quer do levantamento de peso olímpico, quer do powerlifting, em fadiga. E aí é que eu vejo o problema. Aí é que pode causar problemas nas crianças em termos de lesões. Portanto, se for bem orientado, se for bem planeado, é seguro. Boa tarde, professor. Vou querer em inglês, é mais
é mais fácil para mim. You can speak English. Okay. I have one question. Thank you for the presentation. I really liked it. And I was wondering, how did you calculate the 1 RM in children? Did you use the same methodology is usually used with adults? Or because we usually first train a little bit the person in order to produce a good execution of the movement. Okay. And then you stress the person on the same exercise until he reaches the 1 RM in 3-4 attempts, more or less. Is estimate. Okay. It is not 1 MR. Okay, thank you. Bem, o que ele perguntou se eu fiz na cálculo da 1RM, se utilizei mesmo o cálculo da 1RM real ou se estimei. Portanto, se usei múltiplas repetições. Eu disse que utilizei foi a 8RM. Não é que seja errado em crianças nós efetuarmos o cálculo da 1RM real. Não é errado. E já está comprovado isso. Contudo, tendo em conta a experiência das crianças, normalmente fazer esforços de alta intensidade em termos psicológicos e preparados para o treino, e eles não costumam ainda estar. Portanto, será muito mais fiável fazer mais repetições. Foi só por isso que eu utilizei mais repetições. Estes, claro, fizemos sessões com mobilização. Olá, parabéns pela apresentação, Vilaça. Só queria fazer uma pergunta. Trabalho na escola, acho que os programas estão todos errados, pronto, e por isso defendo um bocadinho a tua opinião. E eu queria só tentar perceber uma coisa, que era, tu estavas a dizer que para trabalhar desta forma, o gesto técnico tem que estar mais ou menos dominado, não é? Também é verdade que para dominar o gesto é preciso repetir bastante. Eu pessoalmente acho que eu prefiro priorizar, digamos assim, o trabalho das capacidades do que o próprio gesto, porque senão eu não consigo fazer este trabalho, porque os gestos não estão ainda bem dominados, não é? E queria saber qual é a tua opinião, o que é que, numa questão de prioridade, dás mais prioridade aqui? Sérgio, é o seguinte, eu não concordo contigo quando os programas estão mal elaborados. Eu acho que nós interpretamos mal os programas, que é uma coisa diferente. Nós temos sempre a mania de fazer a culpa para os outros e nunca assumir as nossas responsabilidades. Primeiro, os programas têm que estar assim porque temos que dar, consoante o tipo de alunos que nós temos à nossa frente, fazer uma avaliação inicial e ver se eles têm capacidades para fazer aquilo que os programas nos permitem fazer. Porque se não tivesse no programa que eu pudesse fazer, por exemplo, o criss-cross no basquetebol ou fazer bloqueio direto ou indireto, eu não podia fazer, não estava ao perigo de poder fazer porque não estava no programa. Então o programa permite-nos fazer isso. Agora, não quer dizer que nós tenhamos que fazer. O problema é que nós queremos ser mais papistas que o Papa e o que é que vamos fazer? Vamos dar não sei quantos objetivos operacionais, 15, 16 objetivos operacionais, em que a criança tem que fazer o lançamento do basquete, tem que estar com o cotovelo a apontar para o cesto, com a mão debaixo da bola, visão por baixo da bola, sobrancelha levantada, pé ligeiramente fletido. Eu quero ver aí com 30 alunos que nós conseguimos considerar isso e avaliar numa aula esses pontos todos. Portanto, isso é o problema, somos nós ao formular os objetivos e às vezes para dizer que fazemos muita coisa, escrevemos muita coisa e só fazemos metade ou nenhuma. Portanto, há que ser realistas. Para mim, eu se uma criança não conseguir insistar e tem dificuldades a fazer o lançamento, se ela acertar na tabela, para mim é um sucesso. E noutra coisa na baliza, por exemplo, eu vejo no remate de handball, ele recebe a bola, vê a baliza aberta, remata, a bola vai ter no outro canto, fora da baliza. Mas ele tomou uma tomada de decisão certa. Portanto, é um aspecto positivo. Portanto, todos têm que ter a oportunidade de chegar ao sucesso. Bem, nós podemos repetir o gesto. E é isso que é importante. Mas, o que nós vimos, para observar o potencial, é necessário treinar o gesto. Mas não nos causa, não prejudica o potencial. Mantém-se. Então, eu posso treinar as três componentes.
Porque com a repetição das 3 componentes, e desde que não sejam concorrentes, portanto, com a repetição, eu vou conseguir melhorar. Nós vimos, por acaso, isso num estudo que fizemos, mas não com pré-púberes, com jovens adolescentes, em que eles melhoraram a capacidade e fizeram de seguida, não deram tempos de intervalo. Eles faziam agachamento, se printavam e cruzavam. Faziam condução de bola com mudanças de direção, rematavam e a gente tinha um alvo, ele tinha que acertar naquele alvo. E o que é que a gente viu? Com o treino, eles foram melhorando. Não quer dizer que eles tenham tido um potencial pós-ativação, mas com a repetição do treino e não sendo concorrente, eles melhoraram o aspecto. Portanto, uma boa forma de a gente aplicar. Agora, observar o potencial é necessário treinar o gesto. Agora, contudo, não é prejudicial. Respondi? Relativamente aos programas, é só perguntar. Nós temos como objetivos transversais, não é? O criação de hábitos de vida saudável, aumento das capacidades, e depois nós vamos aos cursos. Se calhar tens razão, não é o currículo que estavam feitos. Se bem que vamos aos manuais, o pouco tem capacidades não tem quase nada. Mas a verdade é que é assim, a maior parte dos colegas que eu vou tendo, ou não percebem, ou não querem perceber força. Não há uma área que é investir. E as escolas agora, por exemplo, que é uma área que quem sabe, elas têm que emitir cá para fora os currículos que têm. E aqueles 16 objetivos, 18, 20 que nós temos, não são operacionais. Não é? Então nós às vezes temos que cingir isso, cingirmos a eles. E por isso eu concordo contigo, eu acho que o importante não é que eles tenham um gesto magnífico, mas perceber o jogo. Agora aquilo que eu estou a dizer é, eu acho este trabalho, estava também a pensar se eventualmente vocês teriam alguma hipótese de trocar formações que não têm grande interesse na nossa área, que são formações interessantes, que poderiam fazer. Não sei se vocês têm alguma ideia desse campo, que é para conseguirmos mudar um bocadinho as questões a nível da escola, a nível do agrupamento e a nível das pessoas. Porque eu dou-te um exemplo muito simples que tu conheces, o Fitness Gram, não é? Quer dizer, o Fitness Gram mede coisas que eu não trabalho na escola, não é? Ou seja, não sei qual é, não trabalho, se eu vou trabalhar outras coisas, eu não trabalho praticamente elevações de braços, não trabalho outros gestos técnicos que nós vamos selecionando. Tem um bocadinho a ver com isso, também com os currículos. Eu não consigo trabalhar assistência aeróbica em informática, por exemplo, todas vezes. E era para saber se eventualmente, não sei, junto de quem faz programas, junto dessas instituições, também não se pode trabalhar. Bem, Sérgio, Já passa do âmbito. daquilo que eu posso dizer. O que a gente luta é por transmitir aos nossos alunos para que eles sejam agentes de mudança. E nós não podemos obrigar ninguém a tirar formações. E o que é que a gente vê? É que as pessoas muitas vezes não querem formação, não é? Ou não estão interessadas nisso. Esperemos que mude, de tanto a gente dizer e nos ouvirem falar, que vão-se mudando as ideias, mas quem tem os poderes de decisão normalmente não nos ouve. Mas pronto, vamos acreditar que sim, é por isso que estamos aqui. Contudo, eu acho que nós, com as modalidades, se planearmos bem as modalidades, nós conseguimos trabalhar todas as componentes e aí também mesmo as próprias do Fitness Gram. Nós temos que planear, temos que pensar na forma como dinamizar a aula e a melhor forma de dinamizar a aula, tendo em conta quer as capacidades motoras, tendo em conta quer aquilo que nós queremos desenvolver. Agora, temos de pôr objetivos que sejam capazes de serem atingidos. Isso é um fator básico em termos de formulação de objetivos para a motivação da própria criança. Portanto, eu não vou formular objetivos que não sejam capazes de ser atingidos, eu não vou fazer uma formulação de objetivos para o ego e faço uma formulação de objetivos para a tarefa. E dentro dessas estratégias, e trabalhando individualmente com cada aluno dentro das suas capacidades e permitindo que eles tenham todo sucesso, eu julgo que posso conseguir e posso ter em conta todos os aspectos em termos de todas as capacidades motoras.
Eu julgo sinceramente que o problema não continua a achar, não está nos currículos, está em nós. Eu, mais uma vez, vou ser meio delicado. Não vou ser politicamente correto. Não tenho jeito para político, nunca vou ter. Eu acho que nós quisemos deixar, na educação física, o tempo que eu passei a dar aulas em termos de educação física, nós queríamos deixar de ser aqueles colegas de pijama que andavam na escola. Como na nossa disciplina era menor, e nós queríamos ser igual aos outros professores, ao professor de matemática, ao professor de inglês, ao professor de biologia, ao professor de físico-química. Então nós quisemos criar parâmetros rígidos de avaliação. Então começámos a pôr umas metas a colar de avaliação, porque na matemática, se o miúdo não souber fazer uma equação, não passa. Então se ele não fizer aos 100 metros 12 segundos ou 11 segundos, também não vai passar. E fizemos coisas realistas, porque nós na realidade temos de ter a consciência e temos de ter orgulho nisso, que nós somos diferentes. A nossa disciplina é diferente. Por isso é que é importante, por ser diferente. E é inclusiva, dá hábitos de saúde, dá hábitos de higiene, dá hábitos sociais e cria um cidadão pleno. Nós podemos, nas nossas aulas, promover todas essas valências. Portanto, nós é que temos de deixar de ter esses complexos de inferioridade e não procurar, não, eu também sou igual aos outros. E somos iguais e às vezes até melhores. E devemos ter realidade e trabalhar com aquilo que podemos trabalhar e que na realidade é aquilo que podemos conseguir. Mas é só isso, é uma opinião pessoal. Não sou das didáticas, não sou das pedagogias. Daqui a pouco a escola da educação, daqui da faculdade, vem aqui cortar o microfone. Não corta a escola, corto eu. Mais alguma questão? Estou a ver lá. Ui, não saímos daqui hoje, ainda temos o professor Scott Collier. Não, é assim, eles durante a semana de intervenção do exercício, eles só faziam aquilo. Não havia interferência de mais atividade física. Organizada, claro, que na escola, fora da escola. Mais uma questão lá em cima. Boa tarde, professor. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Gostaria de dizer que eu concordo em 100% a respeito do que o senhor menciona sobre o treinamento de força para crianças. Eu já trabalho com isso desde os anos 80 no Rio de Janeiro e gostaria apenas de fazer uma observação e saber do senhor o seguinte: na minha cidade, infelizmente, ainda existem profissionais, colegas nossos, que criticam quem faz esse tipo de trabalho, porque prevalece, infelizmente, o mito. E eu gostaria de saber, no caso aqui em Portugal, e mesmo a sua pessoa, como se trabalha aqui com crianças, com outros objetivos, outras finalidades, não só desportiva. Exemplo, finalidades, por exemplo, profiláticas, problemas de postura, né? E finalidades até mesmo como uma opção de exercício físico. Porque muitas pessoas acham assim, não, a musculação não pode ser uma opção de exercício físico para crianças, porque simplesmente, chegou a dizer até que impede o crescimento, chega a esse ponto, né? Mas, enfim, eu gostaria de saber como é feito isso aqui, se é feito, e a sua opinião também, com outras finalidades. Obrigado. Obrigado, primeiro, pelos elogios que me fez. Segundo, é assim, aquilo que eu disse nos fantasmas e nos mitos anedóticos, que eu já estou há 20 anos a falar deles e a tentar desmistificar, e já está claramente na literatura que são mitos, ainda continua a haver pessoas por falta de formação a dizer e sempre a debater nesses aspectos, tais como o crescimento, que não possam desenvolver força em crianças que eles não são capazes de ter de hipertrofiar, entre outros. Agora, existe um conjunto de pessoas mais bem formadas, embora infelizmente ainda são poucas, mas também é bom para nós porque há menos competição, não é? Normal, portanto temos sempre emprego garantido, aquelas que trabalham bem.
ainda começámos a trabalhar e continua-se a trabalhar com esse trabalho, e principalmente o trabalho profilático, prevenção de lesões, para fazer com que a criança seja capaz de executar a sua atividade desportiva e não ter lesões, não se lesionar. Está a ser ligeiramente implementada também em Portugal e em algumas escolas também. Contudo, houve um grande fenómeno que é o futebol. E quando entra futebol, entra paixão, entra muita coisa, e quando soube eu falar de uma pessoa que eu tenho muita estima e vejo muito valor, que é o Zé Mourinho, na periodização tática. Então tudo é treinado com as técnicas do jogo. Primeiro, a periodização tática não foi inventada por José Mourinho, mas não tem nada a ver com isso. Foi no basquetebol há muitos anos, já nos Estados Unidos, e a maior parte dos esportes, futebol americano, beisebol, já faz isso há muitos anos. Contudo, foram buscar essa periodização tática a esses esportes que já a praticam há muitos anos e esqueceram-se que o trabalho compensatório, o trabalho de prevenção de lesões é feito à parte também. E aqui só se foca e só se focaram na periodização tática e esqueceram-se de fazer o trabalho de prevenção de lesões. O que nós temos reparado que quando isso é feito em crianças, mesmo nos escalões mais jovens, o número de lesões tem aumentado significativamente. Portanto, ainda estamos assim a começar, ainda há muita entropia em relação à aplicação de trabalho de treino de força com crianças e jovens, como acredito em todo o mundo.